Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Ana Paula Castelo Branco. Nesse vídeo, eu apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do 4º ano de Matemática, texto 9, do livro de Orientações para o Professor. Nessa sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a receita culinária, que apresenta partes bem definidas, tais como título, ingredientes e modo de fazer. Sua função é ensinar a preparar um alimento. É um texto muito utilizado no cotidiano. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades da BNCC abordadas nessa sequência didática são as EF04MA02, EF04MA05, EF04MA08, EF04MA11 e a EF04MA15. E os descritores do SAEB são os D16, D17, D18 e D20. Elas se referem a entender o processo de identificação da sequência dos números naturais, identificação e diferenciação das propriedades da multiplicação, reconhecimento dos termos da multiplicação e composição e decomposição de números naturais. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente os ingredientes para realizarem a receita apresentada. Os ingredientes serão importantes para a realização de uma atividade prática, que ajudará os alunos a perceber a estrutura composicional e a funcionalidade do gênero textual receita culinária. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto apresentado na questão 1 com fluência e entonação. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos. Portanto, caprichem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 2 é coletiva. Aproveitem para observar, durante esse momento, quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não fizerem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a resolução da questão, é solicitado que os alunos formem duplas. Se desejarem, indique-lhes como devem formar as pares. Durante a resolução coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 4. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemática. O momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer saber mais? Que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade,
sugerimos que providencie antecipadamente 4 geoplanos e uma boa quantidade de ligas elásticas. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade prática com instrumentos concretos na qual eles utilizarão a operação de multiplicação. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A atividade prática com os geoplanos será realizada em grupos, portanto é importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias e cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem esse momento para observarem como os alunos lidam com essas questões. Certifique-se de que os alunos compreenderam como utilizar os geoplanos e prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A resolução da questão 1 deverá ser realizada ainda no grupo. Aproveitem para observar se os alunos conseguem utilizar os geoplanos adequadamente e realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões 2 e 3. Professoras e professores, a proposta da questão 3 orienta que os alunos criem uma situação-problema e, em seguida, troquem de livro com um colega para que possam responder. Esse é um momento interessante para possibilitar aos alunos o desenvolvimento da confiança entre eles, contribuindo para que se afinem e incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem. Valorizem essa etapa. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3 é Explora a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente imagens indicadas. Esse material será importante para possibilitar aos alunos uma atividade prática que os ajudará na compreensão do conceito de probabilidade. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a formação de duplas propostas, indiquem aos alunos como devem formar os pares de acordo com o objetivo que traçarem. Durante a demonstração de como chegar nas respostas, ratifiquem para os alunos que não devem preocupar-se em errar, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. A resolução das questões 1, 2 e 3 ainda serão realizadas em duplas. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos realizada a esse gênero textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente 4 folhas de cartolina, 4 estojos de canetinha, 4 réguas e filipetas de papel com os nomes das propriedades da operação da multiplicação. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade prática, na qual eles apresentarão em grupos os conceitos das propriedades das operações de multiplicação. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos a acompanhar a explicação do conteúdo do texto apresentado no quadro Quer saber mais? Realizem a leitura do texto com fluência e entonação adequadas. Façam paradas na leitura para explicarem o conteúdo. Ao final, certifique-se de que os alunos o compreenderam. Durante a resolução da questão 1, observem quais alunos compartilham espontaneamente as respostas e incentive aqueles que não fizerem. Como a proposta para a resolução da questão 2 é individual, aproveitem esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e como cada um deles tem consolidado os conteúdos estudados. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução da questão 3. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que propõe a realização do jogo Quem sou eu? Essa atividade possibilitará aos alunos relembrarem os conceitos de classe, ordem, valores absoluto e relativo. Aproveitem para observar quais alunos apresentam dificuldades e quais já consolidaram essa aprendizagem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos a acompanhar a explicação do conteúdo do texto apresentado no quadro Quer saber mais? Realizem a leitura do texto com fluência e entonação adequadas. Façam paradas na leitura para explicarem o conteúdo. Ao final, certifique-se de que os alunos compreenderam.
A resolução das questões de 1 a 3 será realizada ainda com alunos nos grupos já formados anteriormente. Citem para os alunos que o trabalho em grupos é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu exercito o cérebro. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um sino, filipetas de papel contendo as questões dessa atividade e um saquinho. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica, na qual eles poderão demonstrar os saberes construídos no percurso dessa sequência didática. Durante o momento de demonstração das respostas, incentive os alunos a expressarem suas compreensões sem restrições. Essa ação é interessante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Também será uma boa oportunidade para vocês, professores, perceberem se os alunos consolidaram ou não as habilidades trabalhadas e planejar novos direcionamentos interventivos para suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das questões de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto novo. Até o próximo vídeo.